Olá, querido estudante, bem-vindo de volta à unidade 4, nossa última videoaula, nossa última unidade. Passou muito rápido, né? Já estou com saudade, mas eu espero que vocês tenham aprendido bastante e que a gente se encontre em breve. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o design pós-moderno, o design da contemporaneidade, principalmente as principais tendências para a área. Então, vamos lá. Bem, só uma recapituladazinha, né? A gente viu durante todas essas unidades que o design gráfico passou por diversas transformações até chegar no design gráfico contemporâneo. Uma grande revolução industrial aconteceu, né? Principalmente com a chegada dos computadores pessoais, a chegada da internet, que foi um grande marco para a nossa área, né? Que permitiu o design gráfico que nós temos hoje, como, por exemplo, os programas que a gente utiliza, né? Mas foi necessário uma grande transformação. E aí, hoje, né, com tanta transformação, com tudo que passou, alguns profissionais, eles se dedicam a estudar algumas tendências, né? E o que seriam essas tendências, né? São algumas técnicas que estão sendo muito procuradas, que estão sendo utilizadas e que possivelmente serão amplamente utilizadas para a nossa área. Lembrando que eu vou trazer aqui as tendências para vocês, mas não quer dizer que todas serão amplamente utilizadas. É só mais ou menos uma estatística mesmo, sabe? Mas é muito importante que a gente entenda, né, essas tendências, que a gente compreenda o uso delas, para que a gente possa utilizar. Basicamente isso. Principalmente vocês que ainda vão estudar, né, outras disciplinas, vão criar projetos, então é interessante entender um pouco sobre essas tendências. Então vamos começar. A primeira tendência é a sustentabilidade. E é interessante a gente entender um pouco sobre a sustentabilidade, que ela não é uma tendência passageira. Inclusive, não é a primeira vez que a sustentabilidade é considerada uma tendência e também não será a última. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda estamos com grandes problemas, né, no meio ambiente. E a sustentabilidade é algo que veio para ficar. É uma necessidade. Necessidade essa que reflete muito a nossa área, reflete muito o design gráfico. E nós, enquanto designers, podemos, né, utilizar algumas ferramentas, né, com relação a essa tendência, como, por exemplo, a utilização de materiais sustentáveis. Também, quando estivermos trabalhando com marcas, né, a gente produzir conteúdos, né, criar coisas que tragam um pouco essa reflexão, né, que tragam essa conscientização dessa necessidade de cuidar um pouco mais, né, do nosso planeta. Isso a gente pode fazer de diversas formas, né? A utilização de tipografia que remeta a essa questão mais sustentável, a utilização de campanhas de conscientização, a utilização também de materiais, né? De materiais recicláveis, de materiais sustentáveis, né? Como você pode ver nessa imagem que está passando, aí a utilização é uma arte feita em um papelão, né? Então são diversas possibilidades que essa tendência ela pode trazer. Agora, passando para a nossa segunda tendência, que é inclusão e diversidade. Assim como a sustentabilidade, a inclusão e diversidade também é algo que é necessário, que também não é a primeira vez que está como tendência e que também, infelizmente, não será a última. Eu digo infelizmente porque ainda estamos em um país desigual. Então, a inclusão e a diversidade é algo que ainda é necessário. E como é que nós, enquanto designers gráficos, podemos... o que é que a gente pode fazer, né, para transformar a área cada vez mais diversa? Nós podemos, assim como eu falei na sustentabilidade, criar, né, campanhas que conscientizem. No podcast, inclusive, preparado para essa unidade, eu falo um pouco sobre o design gráfico em questões políticas e sociais. Inclusive, cito um Instagram lá, que é bem interessante, que está super atentos, né, são designers que estão super atentos a essas questões de inclusão e diversidade. Dê uma olhadinha lá, porque tá muito legal. Então é isso, né? São mensagens de conscientização, né? A utilização de tipografias que remetam um pouco isso e ter essa mentalidade, principalmente quando a gente está trabalhando para empresas, assim como na sustentabilidade, é tanto uma forma de fazer com que a sociedade fique mais igualitária, como também parte para o sentido mais mercadológico, né? Porque hoje em dia existem muitos consumidores que prezam por marcas que tenham isso como um princípio.
Então, marcas que se atentam a essas questões e que têm realmente como um princípio, acaba também se desenvolvendo mais, sabe? Adquirindo maior prestígio. Agora partindo, né, para a nossa próxima tendência, que é a inteligência artificial. É uma tendência que meio que está chegando agora, né, que a gente só viu o iniciozinho, mas que tem muita coisa ainda para a gente explorar. Mas é algo que pode proporcionar muitas coisas para o designer, né, inclusive a otimização de tempo, né. A gente pode construir coisas numa maior velocidade, como textos, imagens, vídeos, né? É algo muito interessante, algo que é completamente tecnológico, né? Mas é uma tendência que a gente precisa também ser ético. A gente precisa utilizar, mas sempre com ética, tá? Isso é muito importante que vocês saibam. Eu trouxe aqui um exemplo de como a IA ela pode ser utilizada. O exemplo que eu trouxe é na fotografia, mas a utilização da IA no Photoshop, que é um dos programas que a gente utiliza. Essa é uma fotografia de um fotógrafo recifense, Diego Thompson, e essa é a foto bruta, no estúdio, com fundo infinito branco, e para dar a ideia, né, do editorial, transmitir a ideia do que o editorial queria passar, o fotógrafo utilizou IA, e a imagem saiu disso para isso. Então, a IA pode ser algo que realmente ajude muita gente enquanto profissional, mas não esqueçam do que eu falei, nós precisamos ser éticos, tá? Agora partindo para a nossa próxima tendência, que é tipografia experimental. A tipografia experimental é algo que vem crescendo cada vez mais, né? Que é esse uso de tipografia de diversas formas, várias tipografias distintas, transformando a letra como objeto central da comunicação visual. Isso é muito interessante, é muito utilizado para chamar a atenção, né, do público-alvo que quer atingir. Ela é feita de várias maneiras e, inclusive, nessa tendência, uma das características é que a tipografia ela consiga ter uma interação maior com o usuário, com relação até a movimento e a toque. Então, é uma tendência muito interessante e que exige muita criatividade e muito estudo também, né? Agora, passando para a nossa próxima tendência, que é realidade aumentada e realidade virtual. O que seria realidade aumentada? É a utilização de elementos reais com elementos virtuais. Como você pode ver nessas imagens, né? É meio que um ambiente real com elementos virtuais, né? E a realidade virtual é a utilização, a criação de um ambiente 3D, de um ambiente virtual realizado através de software. Então, é uma tendência que está muito em alta, porque nós, enquanto designers gráficos, nós estamos completamente ali inseridos na comunicação visual. Mas a gente está mais acostumado com o negócio 2D, 2 dimensões, né? Então, essa tendência, ela vem realmente para ficar, porque, segundo estudos, o design gráfico será completamente tridimensional. É uma tendência super interessante, mas que exige também muita criatividade e muito estudo, né, com os programas 3D, mas é uma tendência que está sendo muito aprimorada, que será ainda mais e que pode ser um grande diferencial no mercado de trabalho. É muito interessante, mas exige muito estudo também, hein? Agora passando para essa outra tendência, retrofuturismo, é uma tendência que eu particularmente gosto bastante, porque é a mistura do futuro com o passado. Como assim? A gente pode ver muitas características futuristas, né? Muitas tipografias que remetem à tecnologia, mas com elementos retrô. O que pode ser muito usado no design gráfico é a questão de cores neon, né? de proporções que mostrem os pixels, de um layout mais retrô, às vezes coisas que trazem muitos elementos tecnológicos, mas também algo retrô. Como, por exemplo, essa imagem, né? Um CD, né? Que é um artefato arcaico, né? Que eu acho que você não sabe mais nem o que é um CD, mas também com a pegada, né, futurista. É uma tendência super interessante. E ela é uma tendência porque mistura o futuro, né, essa busca pelo futuro, com as características nostálgicas do passado. Porque às vezes a gente vê como essa, né, são um elemento do passado,
algo que a gente vê, ai, isso era tão bom, com elementos futuristas. Então essa nostalgia do retrô, né, que faz com que as pessoas, que fez com que ela se transformasse em uma tendência. Agora passando para a nossa última tendência, que é texturas digitais. A texturas digitais também é uma tendência super interessante, porque ela vem em vários contextos, né? Ela pode ser usada em diferentes contextos. No design gráfico, ela pode ser utilizada por sombras, por linhas, por intersecção de cores, que para trazer, né, essa questão da textura, que é aquela ideia da gente conseguir visualizar algo meio que entendendo como seria o toque. É uma tendência super interessante, mas que também exige uma grande criatividade. É isso, gente. Com texturas digitais, né, a gente chega ao fim das nossas tendências, mas não é interessante a gente conhecer as tendências? Como eu falei no início, não quer dizer que elas irão realmente se instituir enquanto tendência, que elas serão todas amplamente utilizadas, mas é muito interessante para a gente saber como a área está sempre em uma grande transformação, né? Sempre inovações irão surgir, ano que vem outras tendências irão aparecer, mas é muito importante para a gente estar antenado, né? E até estudar as possibilidades, as novas possibilidades. Agora, só uma coisinha que eu queria ver com vocês. Algumas dessas tendências vocês consideram familiar? Tipo a de tipografia. A gente viu isso nas vanguardas, com o futurismo, que é essa questão do salto, da explosão. Tipo, o que é que eu quero dizer com isso? Que nem sempre essas tendências elas serão algo completamente inovador, algo que a gente nunca viu. Muitas coisas são... muitas coisas vêm com inspirações passadas, coisas que a gente já viu antes, mas que as pessoas, né, os profissionais na atualidade, conseguem pegar isso com a pegada de algo tecnológico e trazer novamente. O que eu quero falar com isso, mais uma vez, a importância da gente estudar a história da nossa área, porque as tendências, os acontecimentos, né, que aconteceram durante toda a história do design, continuam vindo como referências para a gente. E, mais uma vez, né, estudar a história da nossa área é muito importante para a gente enquanto profissional. Eu vim falando isso durante todas as unidades, mas eu quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, tá bom? Chegamos ao fim da nossa videoaula, na verdade ao fim da nossa disciplina. Espero muito que vocês tenham aprendido, que vocês tenham tirado muito proveito. Gostei muito, né, de ministrar essa disciplina. Espero que a gente se encontre em breve, tá? Um grande beijo e não esqueçam também de acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, EducaPé TV, e também no nosso Instagram, tá? Um grande beijo e até a próxima!